Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto em casa, mais um culto durante a quarentena em que temos de estar socialmente distantes. Enfim, eu gostaria que você mandasse o link desse culto para os seus amigos, que você marcasse os seus amigos aí nos comentários do Facebook. Também, se você tiver algum pedido de oração, coloca aí também nos comentários, que hoje é um culto de oração, hoje é um culto de milagres, hoje é um culto do sobrenatural. Então escreve aí o seu pedido de oração nos comentários. No final do culto, o pastor Paulo vai orar por esses pedidos de oração. Hoje, durante a oração, eu pedi para que Deus estivesse aumentando a nossa fé, para que no final de todas essas coisas, para que no final dessa crise, a nossa fé fosse maior, para que nós pudéssemos experimentar coisas maiores e coisas melhores durante esse ano ainda que não acabou. Não é porque o coronavírus está assustando e está amedrontando e nos está deixando, de certa forma, meio loucos, mas o ano não acabou. Deus ainda tem muita coisa para fazer, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. No versículo 21. Lamentações 3, 21. Eu vou ler na linguagem de hoje, talvez seja um tanto quanto diferente da sua Bíblia. Está escrito assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Numa versão mais tradicional está escrito que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, certo? Mas essa versão aqui é interessante, porque a esperança volta quando você pensa que Deus é fiel, que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. E se nós estamos respirando é porque ele nos permite. Amém? Vamos orar para começar então esse culto. Feche seus olhos aí na sua casa, seja sentado aí na cadeira ou na sua cama. Feche seus olhos e comece a orar comigo. Peça para que o Espírito Santo esteja preparando o seu coração para receber a palavra, enquanto também você adora. Deus, nós te agradecemos pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor é um Senhor de graça. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que nos dá vida. Abençoa, Deus, esse culto. Abençoa, Deus, os nossos corações, que eles sejam, Deus, um terreno fértil, para que a sua palavra, Deus, possa penetrar como uma semente e possa florescer, Deus, em nosso coração, em nossa mente, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te adorar. Deus, não importa o lugar. Jesus falou que chegaria um tempo em que as pessoas não adorariam nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas que elas adorariam em espírito e em verdade. E é isso que nós vamos fazer, Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos cantar então uma música bem antiga que diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Nós te adoramos, Senhor, não há outro como tu. Aleluia, glória a Deus. Que bom, né? Graça e paz a todos vocês que estão aí nos assistindo nessa terça-feira no nosso culto. Queremos convidar a que vocês estejam abrindo o coração de vocês. Com certeza Deus vai estar falando e Deus vai falar muito mais. Um grande abraço a todos que estão conectados conosco. Aproveite aí e convide outras pessoas para estarem ouvindo e recebendo de Deus nessa noite. Mande aí o seu pedido de oração, a pastora está ali anotando. No término desse culto, antes de terminar, o culto, estaremos orando pelos seus pedidos, crendo que Deus está agindo, que Deus está operando. Então envie o seu pedido de oração, esteja colocando em prática a sua fé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, coloca a mão no seu peito aí, vamos fazer uma oração antes de começarmos a palavra. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor está aqui. Eu oro por essa pessoa que está, Deus, me assistindo agora. O Senhor conhece a realidade do momento que ela está passando. Traga, Deus, agora refrigério a esse coração, Pai. O Senhor não perde o controle dessa situação que essa pessoa está vivendo, Pai. Por isso, nesse momento, eu quero liberar a Tua bênção, a Tua palavra sobre esta pessoa, para que ela esteja, Senhor Deus, ó Deus, convicta de que o Senhor está agindo a favor dela, da casa, da família, em todas as áreas. Mais uma vez nós oramos pelo nosso Brasil, pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, visita a nossa nação, leva, Senhor, essa nação ao arrependimento e a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para todo sempre. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, um capítulo, eu costumo dizer, tudo que é muito conhecido na Bíblia, é um capítulo conhecido, a história de um profeta chamado Elias, ok? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1, aproveite aí, convide as pessoas, essa é uma noite de milagres, Nós vamos falar hoje sobre vivendo o sobrenatural de Deus. Você crê? Eu creio, nós cremos, amém? E por crermos, nós podemos contemplar e viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, está escrito: um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor rei, que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Irmãos, uma palavra difícil, uma palavra dura, uma palavra de juízo sobre o rei de Israel e sobre a nação de Israel. A nação de Israel, aqui o contexto em que Elias aparece aqui em cena, era um contexto muito difícil. Israel estava vivendo em pecado, Israel tinha dado as costas a Deus, Israel estava cultuando os deuses falsos, o altar a Deus de adoração, de comunhão a Deus estava derrubado, e Elias aparece. Interessante que Baal era o Deus que estava sendo mais invocado naqueles dias, Baal era o Deus que estava sendo servido e adorado, e a palavra Elias significa só o Senhor é Deus, o nome Elias. E Elias entra nesse cenário para fazer jus ao nome dele, para dizer que só existe um Deus, e o seu nome é Senhor, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Altíssimo que habita nas alturas, é esse Deus que é bom. Elias aparece nesse cenário e diz:
segundo a minha palavra. O homem de Deus tem que ter convicção naquilo que sai da sua boca. A mulher de Deus tem que ter convicção naquilo que sai da sua boca. Ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover durante um tempo. E que tempo foi esse? Em Lucas 4, versículo 25, eu conheço, mas nós vamos ler lá, é importante você e eu lermos a Bíblia. Jesus diz qual foi o período que ficou esta estiagem, esta seca. Em Lucas 4, 25, olha o que é que Jesus Cristo diz. A minha versão hoje, ela está na linguagem de hoje, tá ok? Lucas 4, 25 diz, eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Jesus disse que não houve uma fome, apenas uma pequena fome. Jesus disse que quando Elias liberou uma palavra, e durante 3 anos e meio não choveu, e houve muita fome, uma grande fome naquela terra. E Israel estava sendo julgado, havia um juízo sobre aquela nação, para que aquele povo viesse a um arrependimento e a confessar os seus pecados. Ok? Eu quero, queridos, dizer então que esse cenário complicado em que Elias estava vivendo, porque Elias não ficou isento deste momento. Não é o fato de você e eu servirmos a Deus que nós estamos isentos dos momentos difíceis na vida, dos momentos críticos na vida. Não, não é. Pelo contrário, por nós servirmos a Deus, Deus permite que nós passamos por esses momentos difíceis. E nós vamos ver isso na vida de Elias. Um cenário complicado que ele estava vivendo. Mas Elias experimentou o que eu quero que você e eu possamos entender. Nós também podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Elias, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Agora vamos ver 3 coisas importantes, eu quero dizer 3 segredos que existiram no profeta Elias e que tem que existir em nós para experimentarmos o sobrenatural de Deus. Primeiro, dependência de Deus. Se você quer, se eu quero, se queremos experimentar o sobrenatural, o milagre de Deus, nós vamos entender que nós temos que estar na dependência de Deus, confiar em Deus, nos entregarmos a Deus, ok? Deus sustentou Elias de forma sobrenatural. Olha aqui os versículos 4 e 6. Versículos 4 e 6. Deus diz assim para Elias, versículo 3. Sai daqui, vai para o leste, esconde perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para vocês. Elias obedeceu a ordem de Deus, foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Olha só, Deus sustentou Elias de forma natural. Preste atenção aqui em algumas coisas. O que significa Querite? Deus levou esse homem para um lugar. A palavra Querite, ela tem 2 significados: cortar e colocar no tamanho certo. Deus queria cortar algumas coisas também na vida do homem de Deus. Deus estava trabalhando na vida do profeta. E ele leva para o lugar de dependência, porque quando nós chegamos no lugar de dependência de Deus, Deus vai cortar algumas coisas da nossa vida que são excessos e que não pode estar dentro de nós. Deus queria trabalhar na vida, Deus queria nivelar Elias em Deus e a sua palavra. Então o primeiro significado de Querite é cortar aquilo nas nossas vidas que não pode ficar. Outra coisa é colocar no tamanho certo, ou seja, nivelar. Deus quer nos nivelar a sua palavra nesses dias, para falarmos a mesma língua da palavra. Amém? Para termos a mesma visão da palavra, para entendermos a palavra. E Deus então leva Elias a Querite, e ali Deus o sustenta de uma maneira sobrenatural. De que maneira? A Bíblia fala que Deus enviava corvos, para sustentar esse homem. Imagina você, uma ave de rapina, que come comidas estragadas. Deus purificou o bico desses corvos, e Deus colocava comida na boca desses corvos, para sustentar Elias, aonde ele estava em Querite, vivendo na dependência de Deus. Ei, preste atenção aí. Se eu e você entendemos isso daqui,
e formos na dependência de Deus, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para poder chegar até você e a mim o que nós precisamos. Amém? Deus então levanta corvos para sustentar. E aí, meu irmão, eu costumo dizer, Deus me deu uma palavra muito tempo atrás, que significa as loucuras de Deus. Tem coisas que Deus manda a gente fazer, que a gente não é para nós entendermos aqui, porque o nosso raciocínio, a nossa lógica humana é muito limitada diante do agir de Deus. Deus, por exemplo, quando os homens, eu vou sair aqui um pouco da palavra, quando os homens chegam até o profeta Eliseu e falam, olha, essas águas aqui, elas são abortivas, são águas más. O profeta Eliseu fala, então me traga um prato, coloca um pouco de sal, vão até a nascente desse rio e jogue o sal. Para que isso, irmãos? São as loucuras de Deus. O profeta não podia fazer apenas uma oração, mas Deus sabe como agir na sua multiforme sabedoria. E aqui, irmãos, eu quero te dizer, Deus sustentou Elias de forma sobrenatural. Amém? E outra coisa, que quando nós nos dependemos de Deus, Deus nos guarda dos nossos inimigos. Olha o sobrenatural. Um rei chamado Acabe, que tinha todo um exército para poder colocar ali para perseguir ao profeta Elias. A Bíblia diz que Deus escondeu Elias de Acabe. Deus o guardou dos seus inimigos. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí nesse momento, que Deus é aquele que nos protege. Quando nós descansamos em Deus, na dependência de Deus, Deus faz com que os nossos inimigos sejam confundidos, um a um, e nenhum deles vai nos achar e vai tocar em nós, em nome de Jesus Cristo. Aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, o quê? Descansará. Nós descansamos na presença de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, aleluia. A primeira coisa então é dependência de Deus. Para vivermos o sobrenatural, dependa de Deus, queridos. Nós não estamos aqui não desfazendo o que o homem possa fazer por nós, mas não dependa de homens. Deus usa os homens debaixo de um propósito dele. Nós temos que depender de Deus. É dele que vem toda a nossa sobrevivência e o nosso suprimento. Elias experimentou. Já parou para pensar? O que é comer comida trazida por uma ave de rapina? É só Deus. Amém? Deus mudou um pouco a natureza dos corvos. Deus mudou a natureza egoísta dele. Deus mudou para que eles servissem ao homem de Deus. Se você e eu acreditarmos, Deus irá preparar situações que irão nos servir para a glória dele. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus. O segundo segredo que eu vejo aqui na Bíblia, em que esse homem chamado Elias viveu o milagre de Deus, é porque ele também obedecia a Deus. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, obediência a Deus. Amém? Elias obedeceu a Deus e foi aonde? E foi a Sarepta. Depois que a água lá do riacho secou, Deus disse para Elias, olha aqui no versículo 9, se eu não me engano, apronte-se e vai até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que more ali dê comida a você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dá um pouco de água para eu beber. Preste atenção, irmãos. O outro segredo para que você e eu, em tempos de crise, de dificuldades, não só em crise, mas em qualquer momento da nossa vida, mas nesses dias nós temos trabalhado muito sobre crises, dias difíceis, não é? Nesses dias também, se nós obedecermos Deus, Deus vai cuidar de tudo na nossa vida. A Bíblia fala que o riacho de Querite secou, mas Deus ainda estava trabalhando na vida desse homem. Deus estava com um projeto na vida de Elias. E Deus fala, Elias, vai até Sarepta, em Sidom, uma terra estrangeira, fora da terra do território de Israel. E Elias então ele obedece. Ele chega em Sarepta. Agora Deus fala, Deus escolheu uma viúva pobre. Seria muito fácil, vamos assim dizer, uma viúva rica sustentar Elias. De repente, ela tinha ali muitas coisas, uma viúva rica, não seria tão pesaroso para a viúva, e não levaria o homem de Deus e a própria viúva a ter experiências como eles aqui tiveram. Deus faz coisas, irmãos, Deus escolhe caminhos, por isso que Isaías diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos.
Deus levou Elias para outro caminho porque Deus estava trabalhando na vida dele. A palavra sarepta significa lugar de fundição. Já deu para você entender aí? Deus estava trabalhando, Deus cortou algumas coisas de excesso na vida desse homem. Deus começa a nivelar Elias à sua palavra, ao seu propósito, ao coração do Pai. E agora Deus começa a trabalhar no caráter desse homem. Deus leva para um lugar de fundição, mais uma vez para um lugar de dependência de Deus. Você está pegando aí, meu irmão? Em nome de Jesus, o profeta sendo trabalhado por Deus. Não é porque eu sou pastor hoje que eu não tenho que ser trabalhado por Deus. Irmãos, todos os dias nós passamos por um processo onde nós somos lapidados pelo Senhor, onde Ele vai tirando as arestas das nossas vidas, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, cujo coração esteja nivelado com o coração do nosso Pai. Elias obedece a Deus, ele vai a Sarepta. E outra coisa que eu quero lhe dizer aqui, irmãos, ele não questiona a Deus. Outro segredo, irmãos, para viver o sobrenatural de Deus: não questione Deus. Deus, naquilo que Ele manda nós fazermos. Nós não podemos questionar Deus em hipótese alguma, em momento nenhum. Nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que viver os ensinamentos de Deus. E vem aqui à minha mente, fugindo um pouco desse texto, lá no livro de Josué, quando Deus fala para Josué: Josué, vocês irão dar 13 voltas ao redor de Jericó. 6 voltas em 6 dias, uma por dia. E no último dia, 7 voltas. E há de ser que quando terminar essas voltas, e vocês começarem a clamar, as muralhas irão cair. Irmãos, imagina se Deus chegar para você hoje e falar assim: olha, dê 13 voltas diante de uma situação. Você faria? Deus não é para ser questionado. Deus é para ser obedecido. E quem obedece a Deus é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é feliz. Queremos ser felizes? Então obedeçamos a Deus e a sua palavra. Colocamos em prática a sua palavra. Elias vai a Sarepta e ali ele tem uma viúva. Amém? Pela obediência, é mais uma vez sustentado por uma forma sobrenatural de Deus. Né? Olha o versículo 12. Olha o versículo 12 aqui. Mais uma vez, Elias obedeceu, foi ao Querite. Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural. Agora Elias obedece e vai até essa viúva. Olha só o que acontece. Ele pede para ela um pouco d'água. Versículo 11. Quando ela ia buscar água, ele a chamou e disse: não, e traga também um pão, por favor. Irmãos, imagina, Elias chegou e viu a situação daquela viúva. Uma mulher que estava pegando 2 cavacos, 2 pedaços de lenha triturados. Essa mulher, ela não tinha, nós vamos ver aqui, nada mais do que um punhado de azeite e um pouquinho de farinha. E ela disse que ela iria fazer aquilo ali, dar para ela e o seu filho e depois aguardar a morte. Uma mulher sem esperança. Hoje nós estamos vendo esse cenário. Algumas pessoas estão sem esperança, achando que tudo já terminou, que chegou ao fim. Mas o fim não chegou, não. Existe esperança para nós em nome de Jesus Cristo. Verso 12. Ela responde ao profeta: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha como estava essa mulher diante daquele cenário de fome, de escassez, de dificuldade. Ela estava sem esperança. Talvez pode ser o seu caso aí que está me assistindo hoje. Parece que a esperança foi embora. Vocês lembram o texto que foi lido aqui pelo Paulo César? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória quantas manifestações do poder de Deus no passado. Quantas vezes Deus agiu, suprindo, abrindo portas, curando, fazendo milagres. Traga isso à memória, porque isso te dá esperança. Essa mulher aqui estava sem esperança, mas Deus enviou um homem que estava sendo trabalhado por ele para trazer esperança novamente a essa mulher. Deus está chamando a igreja hoje para ser Elias nas ruas. Nós precisamos ser Elias nas comunidades. Nós precisamos ser Elias nas casas, para levar a esperança a muitas pessoas que estão sem esperança. Elas estão assim: estou aguardando a morte, não tem mais solução. E o profeta pediu algo para ela. Aí versículo 13, o profeta diz: não se preocupe. Nós precisamos nesses dias ter essa palavra de ânimo, de esperança. Não se preocupem.
Deus está no controle. Deus está no controle, não se preocupe. Deus nunca perdeu uma guerra, uma batalha e nunca vai perder. Pelo contrário, o diabo já perdeu lá na cruz do Calvário. Jesus venceu Satanás, a morte e o inferno em nome de Jesus. Amém? Olha o que ele diz, não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha na sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui que o profeta falou, sejamos profetas nesses dias, sejamos boca de Deus. Ele fala assim para a mulher, dê um passo de fé, vai lá, faça um pãozinho, me traga, eu tenho uma palavra de Deus para você. Depois que você fizer isso aí, a farinha na sua panela não acabará e o azeite na sua botija não faltará, segundo a palavra do Senhor. Eu quero te dizer, farinha na Bíblia tem um significado de alimento, um significado de comida. Aqui, ó. Anda na palavra do homem de Deus, anda na palavra do profeta, anda na palavra de Deus. Não vai faltar alimento na sua casa nem na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você vai ver o sobrenatural. Azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo, simboliza a unção, simboliza alegria, simboliza poder. Isso, coloque em prática, obedeça a palavra que vem dos céus, que vem de Deus, e não vai faltar alegria na sua casa, não vai faltar unção na sua vida, em nome de Jesus Cristo, não vai faltar vida dentro da sua casa. A palavra do Senhor se cumpre, o profeta diz, mulher, a farinha na sua panela não se acabará, e nem o azeite na botija faltará. Não vai faltar unção na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua casa, porque Deus é aquele que está dizendo hoje, crê nos profetas e prosperareis. Isso, crê nos profetas, nos homens de Deus, estareis seguros quando nós cremos na palavra do Senhor. Se dá na palavra de Deus, segundo Crônicas, em nome de Jesus. Amém? A obediência da mulher à palavra do profeta produz prosperidade em sua casa. Sabe por quê, irmãos? O profeta, olha aqui, versículo 15. A viúva fez como Elias tinha dito. Versículo 15. A viúva fez como Elias tinha dito. Olha o segredo para viver o sobrenatural de Deus. Obediência. Muitos hoje, irmãos, infelizmente, estão se tornando cristãos desobedientes, pessoas desobedientes. Não podemos, irmão. Se nós queremos ver a palavra se cumprindo, sejamos obedientes a Deus, a sua palavra. A mulher obedeceu, versículo 15. Então a viúva fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. A palavra de Deus se cumpre. A palavra do Senhor, ela se manifesta. A palavra do Senhor, ela é real, ela é viva e eficaz, ela é maravilhosa, ela é tremenda, a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Nós cremos, irmãos, nós cremos. Nós estamos em oração. Daqui a pouco, manda o seu pedido de oração. A pastora está anotando ali. Peça o seu pedido, daqui a pouco nós vamos entrar em oração, em nome de Jesus. E terceiro segredo, importante, para vivermos o sobrenatural de Deus, é fé em Deus. Primeiro, dependência em Deus. Segundo, obediência em Deus. Terceiro, fé em Deus. Aí nós vamos ver aqui, acontece uma situação difícil. Essa mulher tem um filho. E o filho dela vem a óbito. O filho dela morre. E Elias estava ali. O profeta de Deus estava naquela casa. Aonde há um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali é lugar. Ali é uma terra fértil para acontecer milagres, em nome de Jesus. Versículos 21 e 22. O menino havia morrido, a criança havia morrido. Versículo 21. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. Verso 22. Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Queridos, isso é fé. Quando Elias viu uma situação difícil ali, ele não questionou Deus, não falou nada, ele foi e agiu. Nós temos que agir baseado na fé.
em nome de Jesus. Elias ora, ele deita em cima, era um costume talvez dos profetas fazerem isso, Eliseu fez isso também. Deitou em cima e começou a orar. E Deus veio e trouxe vida aonde havia morte. E aquela criança reviveu em nome de Jesus. Eu quero te dizer, existe morte aí na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida profissional. Existe morte na família, relacionamentos. Eu não estou falando de uma morte literal. A morte está chegando, está cheirando morte. Deus quer fazer um milagre aí hoje. Deus quer fazer o sobrenatural. Assim como ele fez na casa daquela viúva lá em Sarepta. Deus usou o profeta para ministrar um milagre de ressurreição. Eu tenho uma palavra para você hoje. Eu tenho uma palavra de ressurreição na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu casamento. Deus tem palavra de ressurreição. Abraça essa palavra. Ei, pega essa palavra para você. Vive essa palavra em nome de Jesus. Abra a boca, seja profeta em nome de Jesus. Em Marcos 9:23, Marcos 9:23, Jesus Cristo diz o seguinte, preste atenção. Se podes, Jesus está respondendo com uma pergunta. Se podes? Disse Jesus, tudo é possível para aquele que tem fé. Tudo é possível para aquele que tem fé. Elias viveu um momento difícil ali, irmãos. Não foi fácil para esse homem, não. Não foi fácil. Mas ele foi experimentado. Elias estava sendo trabalhado pelas mãos do oleiro. E ali ele experimenta muitos milagres. Por que Elias experimentou o sobrenatural? Porque ele era diferente? Não. Tiago fala que Elias era um homem como você e eu. A Bíblia fala isso. Elias não tinha nada de diferente de nós, apenas que ele dependia de Deus, obedecia a Deus e colocava fé em Deus. Como está a sua fé hoje? Como está a minha fé hoje? Como está a nossa fé? Fraca? Mais ou menos? Forte? Como está a nossa fé? Nós somos, irmãos, desafiados. Todos os dias nós somos desafiados a crer em Deus, a confiar em Deus, a colocar a nossa vida na dependência de Deus. O Senhor, Ele quer ministrar o nosso coração hoje. O Senhor quer ministrar as nossas vidas hoje. Mas é importante nós termos fé. Eu estou terminando, irmãos, mas eu gostaria que você fosse comigo para o livro de Abacuque. Isso, irmãos. Abacuque, chamado livro dos profetas menores, né? Muita gente não tem costume de ler os profetas menores, mas nós vamos ler aqui o Abacuque. Abacuque, capítulo 3. E eu tenho uma palavra de Deus para nós. Eu sempre tenho dito uma coisa, queridos. Não existe lugar geográfico que limita a Deus. Pode ser qualquer lugar. Quando Deus faz, Ele faz. E quando nós cremos, a coisa acontece. Vocês lembram? Vou abrir outro parênteses aqui, sair um pouco. 1 Samuel 17. A Bíblia diz que Golias, o gigante, que estava do lado dos filisteus, por 40 dias, ele ameaçou o exército de Israel e o rei Saul. E por 40 dias, o exército de Israel e o rei Saul ficaram no mesmo lugar, com medo do gigante. Aparece um pastor chamado Davi, no mesmo lugar. E ele ouve a ameaça do gigante, mas ele tem uma outra atitude. Porque ele dependia de Deus, ele obedecia a Deus e ele tinha fé. Davi, no mesmo lugar geográfico, em que a nação de Israel, o rei de Israel já se davam por derrotados, Davi vence o gigante. O problema não é o lugar geográfico. O problema é que muitas vezes nós não estamos vivendo esses segredos que Elias nos ensina nessa noite. Amém? Preste atenção aqui comigo. Abacuque, capítulo 3. Achou aí? Dá um glória a Deus. Nome de Jesus. Dá um aleluia aí. Versículo 17. É muito conhecido também, né? Ainda que as figueiras não produzam frutas. Coisa ruim, não é?
Uma figueira que não produza frutos. As parreiras não dê uvas. Terrível. A pessoa é uma parreira sem uvas. Ainda que não haja azeitonas para apanhar. Meu Deus. Nem trigo para colher. Ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais. Mesmo assim, olha a palavra de Deus. Ainda que nesses dias notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins e notícias ruins têm vindo ao seu conhecimento. Todos os dias nós estamos sendo surpreendidos por notícias ruins. Mas o profeta fala, ainda que essas notícias ruins têm chegado até nós. Olha o que ele diz aqui no verso 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Isso é fé, isso é dependência de Deus, isso é obedecer a Deus. Deus não é para ser adorado de acordo com a circunstância, Deus é para ser adorado em todos os momentos. Ele fala, mesmo que tudo está dando errado, eu continuo dando graças ao meu Deus. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, pode dizer isso? Deus é a nossa força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Deus nos coloca em lugar seguro. Deus nos faz andar com firmeza. Irmãos, o nosso andar é com firmeza, porque nós andamos baseados na palavra de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso sustento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Eu gostaria de clamar a Deus. Eu gostaria que você entrasse comigo em oração. E daqui a pouco eu vou orar pelos pedidos de oração que estão sendo anotados. Mas antes eu quero orar por essa palavra que nós ouvimos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você orasse comigo, colocasse diante de Deus. Pai, eu oro agora, Senhor Deus, por essa palavra que foi ministrada, é a palavra de Deus. Pai, como é bom saber que quando nós dependemos do Senhor, nós obedecemos a sua palavra. Quando nós te obedecemos e cremos em Ti com a fé, nós experimentamos os milagres e os sobrenaturais do Senhor. Pai, eu oro para que nesse momento, Senhor, o Senhor entre nessa casa, o Senhor visite essa pessoa que está aí me assistindo agora, Pai. Que o Senhor Deus fortaleça, que o Senhor ministra força e graça, que o Senhor Deus traga renovo, que o Senhor Deus possa fortalecer em nome de Jesus Cristo. Assim como Elias, durante 3 anos e meio, aquela fome, aquela seca terrível, aquele homem experimentou tanto agir de Deus, tanto mover de Deus, tanto milagre de Deus. Você também vai experimentar isso. Abra o seu coração nesta noite mais ainda. Permita que essa palavra possa gerar na sua vida e na minha vida